Eu que vou dar para suas vidas. Bom dia, um feliz sábado para todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Amém. Vamos então começar nosso louvor cantando o hino de número 143, A Olhar para a Cruz. Vamos no hino 367, Falar com Deus.
Vamos ficar em pé e cantar o hino 560, a glória da sua presença. Vamos cantar o hino inicial, número 336, Salmo dos Salmos.
Deus. Santo Deus, queremos te agradecer, né? Mais uma vez estamos aqui na tua casa de oração. Também gostaríamos de exaltar tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós durante todo esse tempo de nossa vida. Agradecemos por tantos livramentos, agradecemos por tantas bênçãos. E nesse momento também, ó Deus, queremos pedir humildemente o perdão de nossos erros, de nossos pecados, para que o Senhor possa aceitar, ó Deus, essa oração da tua congregação aqui presente e aqueles também que não puderam vir e estar aqui na tua casa. Esse é um culto de adoração a Ti, de reconhecimento por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Então aceite a sua oração, aceite as nossas petições que foram faladas e aquelas que estão guardadas no nosso íntimo. Mais uma vez te exaltamos no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Provai e vede que sábado de hoje sonhos abençoados. Sou adventista há 12 anos. Eu frequento a igreja Monte Sião, que é uma igreja pequena, mas os irmãos são muito alegres e muito animados. Eu vivo na cidade de Huancayo, Peru. Aqui na minha cidade há um grande comércio. As vitrines das lojas nos atraem a cada instante. Aos nossos olhos, quem é que não quer ter em suas mãos um iPhone para poder se conectar com o mundo? Ou então um carro 0 km para poder passear com a família ou com a noiva? E falando da noiva, comprar um terno especial para o nosso casamento. Mas realizar os sonhos não é uma tarefa muito fácil. Senhor Josué Vasquez? Sim? Entre, por favor. Queria informar o seguinte. Eu recebi a sua carta, na qual o senhor me diz o motivo pelo qual não pode trabalhar aos sábados. É um princípio religioso. Eu posso trabalhar os domingos? Talvez possa dar mais horas nos dias da semana? Gostamos, Sr. Vasquez, do seu trabalho, mas a empresa não pode misturar o trabalho com religião. Se o senhor somente vai trabalhar de segunda a sexta, a empresa achará outra pessoa para que ocupe suas funções. Lamentavelmente, seu salário será reduzido em 30%. Está de acordo? De acordo. Felicidades. Obrigado. Oi, mãe, como vai? Bem, filho, você está triste? Um pouco, mãe.
Hoje a minha chefe falou comigo, me disse que as coisas estão mudando. A partir de agora querem que eu vá aos sábados trabalhar. Caso contrário, minhas atribuições irão passar para um colega meu e meu salário irá diminuir em 30%. E agora, mãe, o que eu vou fazer? Filho, acredita em Deus. Eu sei que Ele tem muitas bênçãos para você no futuro. Siga tendo fé e confie nele, porque Ele nunca há de falhar. Eu vou deixar a minha vida nas mãos de Deus. Eu não vou falhar em nossas convicções e vou continuar guardando o sábado. Agora eu fiz um pacto com Deus de não diminuir os meus dízimos e minhas ofertas, mesmo que o meu salário tenha sido diminuído em 30%. Em minhas reflexões, eu sempre falava com Deus para que Ele encontre um caminho melhor para a minha vida. Eu havia participado de um concurso em uma grande instituição, mas não tinha esperança de ser chamado. Pouco tempo depois, meu filho recebeu uma chamada por telefone para que se apresentasse a um novo trabalho em uma nova empresa. Aquele foi um dos dias mais felizes da minha vida. Eu estava entrando em uma grande empresa para ocupar um excelente posto de trabalho, onde eu ganharia 5 vezes mais do que no meu emprego anterior. E agora eu posso realizar todos os meus sonhos com as bênçãos de Deus. E agora eu os convido para este momento especial de adoração e louvor, através dos dízimos e ofertas. Que Deus os abençoe ricamente. Bom dia, nossos queridos irmãos e amigos. Assim como estamos, vamos curvar a nossa fronte. Querido Deus, obrigado pela vida e por tantas outras
das bênçãos que o Senhor tem nos dado. Queremos te pedir, Senhor Deus, bênçãos especiais sobre esses dízimos e ofertas que aqui trouxemos para o avanço da tua obra, Senhor. Queremos te pedir também bênçãos especiais para cada doador, cada ofertante. Aquele também, Senhor Deus, que por alguma razão não pôde trazer essa oferta, que o Senhor abençoe ricamente, ó Deus, que também ele possa ter essa oportunidade de adorar o Senhor através dos dízimos e ofertas. São bênçãos que te pedimos e já agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Todo mundo, né? Sabe que a história de hoje é sobre limpeza também. É uma história que, assim, era um dia de faxina. E essa história poderia ter acabado de um jeito trágico. Vocês querem saber o que aconteceu? Era dia de faxina lá na casa de Tiago e de Ellen White. Sabe por quê? Ia ter uma reunião da igreja lá na cidade que eles moravam, uma reunião muito importante. Eles iam receber muitos hóspedes, muita gente ia ficar lá na casa deles. E o que a gente faz quando vai visita na nossa casa? A gente deixa a casa arrumada, não é? Limpa tudo, deixa tudo arrumadinho para receber as visitas. E era isso que estava acontecendo lá na casa de Ellen e Tiago. Estava todo mundo agitado, ó, os produtos lá para fazer a limpeza. E lá na casa tinha uma moça que ajudava a Ellen a cuidar da casa. O nome dela era Jane. E a Jane estava lá com um balde com água lá para fazer a limpeza. E a Ellen tinha, acho que 3 filhos, deixa eu confirmar aqui. 3 garotinhos a Ellen tinha. E o mais filho tinha 1 ano e 8 meses. Era bebê ainda, né? E ele estava lá junto com a Jane, a hora que ela estava fazendo a limpeza. E ele estava perto do balde. Ó, vou fazer de conta que isso daqui é o William. O William estava lá pertinho do balde, brincando com o seu barquinho de papel. Ó, na aguinha do balde, tá vendo? De repente, a Jane olhou lá pro fogo, do fogão de lenha, e estava apagando. E ela falou, nossa, eu preciso ir lá acender e colocar mais lenha. E ela deixou o William lá, brincando. Ela nem se deu conta que o William estava lá brincando com o barquinho perto do balde com água. E ela foi na varanda pegar mais lenha para poder colocar lá no fogão. E de repente, sabe o que aconteceu? A Jane voltou, mas cadê o William? O William estava aqui. Aí ela só viu uns pezinhos lá dentro do balde. Ela começou a gritar desesperada. O William afogou, o William afogou. Isso aí ele veio correndo, tirou o William de lá. E a única coisa que ela perguntou para a Jane foi assim, ó, a água estava quente ou estava fria? Aí a gente falou, a água estava fria. Aí sabe o que a Ellen fez? Correu lá no quintal, deitou o William na grama, cortou a roupinha dele e começou a rolar. Ele pra lá e pra cá. Aí as pessoas que estavam em volta ficaram, o que essa mulher tá fazendo? Ela tá maluca. Aí começou a rodar pra lá e pra cá o William. De repente, começou a sair água da boca e do nariz do William e ele voltou. Ele estava bem. Vocês sabem por que Ellen fez isso? Quem deu sabedoria para Ellen fazer isso comigo? Deus. Ai, a Ellen, amanhã a gente vai comemorar o Dia das Mães, não é? Deus deu muita sabedoria para Ellen cuidar dos seus filhos. E foi Deus que instruiu a Ellen a fazer esse movimento com o William para ele poder voltar. E o William está bem. Agora, você acha que o William brincou de novo? Ficou acho um bom tempo longe do balde, não ficou?
Então, crianças, amanhã é o Dia das Mães. Vocês sabem quão importante as mães são para nós, não é? Assim como Ellen era para os seus filhos. Então, agora nós vamos orar a Deus para pedir que Deus abençoe nossas mães, tá bom? E vamos sempre respeitar, obedecer a mamãe e pedir para Deus dar sempre sabedoria para as mamães cuidarem dos filhinhos assim como Ele deu para Ellen. Vamos fazer oração? Querido Papai do Céu, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu nossas mamães. Por favor, ajude as mamães a cuidarem dos seus filhos com sabedoria, ensinando, Senhor, eles no caminho de Jesus. Por favor, cuide de nós, essas crianças, assim como o Senhor fez com Ellen lá no passado. Dê sabedoria para cada mãe cuidar de seu filho. Em nome de Jesus, amém. Hora de adorar ao Senhor, chegou a hora de ouvir o seu amor. Lindas histórias que vem ensinar a sempre em Deus confiar. Chegou a hora de adorar ao Senhor, chegou a hora de ouvir o seu amor. Venha, menino, comigo. Um feliz sábado. Feliz sábado. É bom estar aqui com vocês novamente para estudarmos juntos um tema muito importante. Quem aqui é da área do direito? Quero levantar a mão. Alguém da área do direito, advogado ou alguma área nesse sentido? Não tendo nenhum representante aqui? Minha esposa. Estava lá embaixo. Ah, tá. Lá atrás tem. Alguém que quer fazer direito aqui dos jovens? Tem alguém? Ninguém? Área de saúde? Ninguém? Ah, tá. A área de saúde já tem aqui algum, né? Mas tá bom. A área de direito. Por que eu estou perguntando isso? Porque quando a gente vai tratar um tema desse, a gente tem a tendência de achar que é para essa área, mas não é. Aqui, ó. Um representante do direito. Fico feliz de ver. Gente, a gente vai hoje, né? Eu ia pregar sobre outro assunto. Aí vieram falando que hoje é o dia da liberdade religiosa e pediram para eu trazer um tema nesse sentido. Então nós vamos falar sobre isso. Mas não tem que ver só com pessoas da área do direito. É para todos nós. Por quê? Porque breve virão os dias onde nós seremos chamados, assim como aqueles amigos de Daniel, quando todo mundo vai estar sendo obrigado a se prostrar diante da estátua, só que agora é uma outra imagem, não como aquela de Nabucodonosor, mas uma outra imagem, como a gente vai ver aqui nesse estudo de hoje. Nós teremos que ficar firmes pela verdade. E essas pessoas, sabe quem são? Vocês e a mim. Somos nós. Então vamos estudar sobre isso nesta manhã e falar do tema da liberdade religiosa. Aqui que começamos, vamos falar com Deus. Querido Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pelo dom da vida. Te agradecemos, Senhor, porque hoje nós temos liberdade. Ainda temos liberdade, podemos falar de nossas crenças, mas sabemos que em breve não teremos essa liberdade. E é por isso que hoje queremos estudar para entender melhor este assunto, para também buscar força em Ti, para estar do lado certo da verdade e permanecermos firmes, ainda que caiam os céus. Amém. E não poderemos fazer assim, ficar assim, e nem entender, se o Espírito Santo não tomar posse de nossa vida. E eu peço que aqui, nesta manhã, o Senhor nos faça esquecer de todo o assunto terrestre, tudo aquilo que passou durante essa semana, fique para trás, e que nesta manhã, sem nenhum impedimento, possamos entender a sua vontade para o teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra uma Bíblia em Romanos. Romanos 13. Romanos 13, no verso 11, diz assim: encontraram? Amém? E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Já é hora
de vos despertardes do sono, porque a vossa salvação está agora mais perto do que a princípio cremos. Esse texto nunca foi tão real. Irmãos, levantai as vossas cabeças, porque os sinais estão diante de nós. Amém. Quando você escuta falar de liberdade religiosa, o que vem à sua mente? Me ajudem aí. O que vem à mente? Liberdade de estar na igreja. Liberdade de poder vir à igreja, o que mais? Poder manifestar a fé. Poder manifestar a fé. Muito bem. Escolher o que quer seguir. Escolher a sua própria crença, né? Cada um poder escolher a sua própria crença. Respeitar a escolha da pessoa, escolher a religião que ela quiser. Muito bom. Sabe, gente, a gente dá pouco valor a estas coisas, e eu vou acrescentar aqui outras no estudo de hoje. Vamos entender isso aqui no cerne. A liberdade religiosa está mais ligada à justificação pela fé do que a gente pensa. E parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas está no cerne do direito da pessoa ter a sua própria escolha individual. Ao mesmo tempo, como uma pessoa também que aceita Cristo não deve ser pela força, mas na sua escolha individual de escolher crer em Deus e servi-lo e segui-lo. A gente sempre teve liberdade religiosa? A gente aqui sim, né? Mas a humanidade não. A gente vai ver um pouquinho, vamos aprender com a história nesta manhã. Mas antes, falando sobre isso, será mesmo que estamos vivendo esses últimos dias? Esse sermão eu preguei em 2021, eu acho. Então está um pouco desatualizado. Eu não acrescentei mais informações. Poderia colocar muitas coisas, mas não daria tempo. Então, porque hoje o assunto aqui é para 2 palestras, eu vou fazer em uma, então eu vou pular várias partes. Eu quero que vocês, eu não sei se vocês conseguem enxergar aqui. Isso aqui é algum oficial, agora não me lembro se ele é acho que é um prefeito, isso, prefeito de uma cidade importante lá do Canadá. Está em inglês, eu vou ler para vocês. Para uma consideração aqui. Uma vez que a gente vencer, né, o Covid-19, eu sugiro que tudo seja fechado aos domingos, de novo, só para que a gente possa apreciar a importância de tirar uma pausa em nossas vidas ocupadas para aquilo que realmente importa. Eu penso que o nosso corpo, mente e alma irá agradecer a gente. Este prefeito falou assim, bom, por que ele falou isso? O que aconteceu? O que aconteceu durante o Covid-19? Lockdown. Tudo fechou. E aqui ele fala assim, olha, depois que o Covid for embora, eu acho que a gente tem que ainda fechar as coisas, quando? Aos domingos. De maneira voluntária? Obrigatória. Para que nós possamos ter um descanso de corpo, mente e alma. E eu quero aqui, quando a gente vai falar desse assunto, a gente acaba envolvendo lados políticos. E isso tem uma parte. Mas, irmãos, eu quero, por favor, nós não vamos falar de lado político. E essa imagem eu deixo aqui para deixar claro. De um lado, nós temos uma esquerda. E essa esquerda fala que estará, ele falou aqui, no primeiro dia, antes de se eleger, e isso ele tem demonstrado, né? Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, ele falou assim, no primeiro dia do meu mandato, a minha administração irá recolocar-se no Acordo de Paris e trazer a América de volta ao negócio de liderar o mundo na questão da mudança climática. O Acordo de Paris tem que ver com mudança climática. E a gente sabe que tem a questão do Domingo Verde, a gente sabe que tem essas coisas. Então, de um lado está assim, né? Agora, olha do lado aqui, quando Trump também estava prestes a eleger, olha o que ele prometeu. Irei destruir a Lyndon Johnson. Quero devolver poder à igreja. Queridos, não confiemos em política. Ela tem sua parte. Quando a gente for estudar Apocalipse 13, ela tem sua parte do estudo. Mas quando a gente se apega a um lado, a gente está se apegando ao poder errado. Talvez um lado possa parecer mais com a sua ideia do que o outro, mas não confie as suas esperanças em política. Esse é o primeiro ponto. O mundo é do maligno e ele usa qualquer lado que ele quiser. E a gente vai ver hoje pela história isso de maneira clara. Então, ao eu falar que uma coisa ou outra, cuidado. Nós não somos deste mundo. O nosso reino não é aqui. Essa é a realidade.
E essa é a posição da igreja adventista. E nós sabemos que temos membros que preferem um lado ou preferem outro. Mas nós temos que alcançar o mundo. E esse mundo é de direita, de esquerda, de comunismo, seja o que for. Então aqui a gente não vai falar dessas coisas, tá bom? Essa aqui é a principal revista católica dos Estados Unidos. Aqui está o link do que eu vou começar a ler. É de 2020 e está escrito assim, ó, Bring Back the Blue Laws, trazendo de volta as leis azuis. O que é isso? Nos Estados Unidos, o sétimo... Alguém consegue só apagar essa luz aqui? Acho que ajuda. Só assim que vai ajudar, né? Obrigado, viu? Nos Estados Unidos, no sétimo dia da semana, eles não estão falando do sábado aqui, tá? Estão falando do domingo. Então eles mudam isso. Nós sabemos que o sétimo dia é o sábado. O comércio e a indústria parecem estar suspensos em todo o país. Todo barulho cessa. Uma paz profunda, ou melhor, uma espécie de contemplação solene toma o seu lugar. A alma recupera o seu próprio domínio e dedica à meditação. Muito bonito, né? Parece. Não obstante, os americanos daqueles primeiros dias da quarentena, depois que a névoa da sua compulsão pela Netflix havia evaporado, acordaram por uma apreciação surpresa pelo que as gerações anteriores teriam considerado normais: leis dominicais. Isso aqui não é adventista falando, tá? Também conhecida como leis azuis. Quando os Estados Unidos voltarem à normalidade, devemos considerar essas leis e seus múltiplos benefícios novamente. A gente acha que isso é coisa do passado. Tem muita gente achando que essas coisas não vão nem acontecer mais. Mas está aqui, ó. Uma das principais revistas americanas, é de cunho religioso, mas é promulgado pela maior parte da América. Os Estados Unidos, eles continuando aqui, tá? Em prol do seu próprio bem-estar emocional e espiritual, em prol da sua própria sanidade, precisam restaurar as leis azuis. Ou seja, precisa tornar de novo obrigatório ninguém trabalhar no domingo. As leis azuis podem limitar a liberdade, coloca entre aspas aqui, mas apenas a liberdade ao consumo ilimitado. Ser promulgado de maneira prudente e focada, olha o argumento. Elas podem cultivar virtude, fortalecer a vizinhança e proteger as pequenas empresas. Mais importante, eles podem promover a oração e a paz, agora quando os Estados Unidos mais precisam dela. E se a gente volta aqui, os dois lados concordam com um ponto: descanso dominical. Um lado, área ambiental, familiar, e outro, restauração da moralidade. Continuando, agora nós vamos entender mais sobre este assunto. Como é o governo do céu? Sendo a lei do amor o fundamento do governo de Deus e a felicidade de todos os seres inteligentes, depende da perfeita harmonia com os grandes princípios de justiça. Deus deseja de todas as suas criaturas o serviço de amor. Serviço que brote de uma apreciação do seu caráter. Ele não tem prazer na obediência forçada e a todos concede o quê? Vontade livre, para que lhe possam prestar serviço voluntário. Você percebe como Deus governa? Deus dá liberdade. Você tem liberdade. Você pode fazer o que você quiser com liberdade. Pode. Pode ou não pode? Você tem capacidade de decidir o que você quiser. E é um risco isso, né? E Deus correu esse risco, dando liberdade. Imagina num relacionamento aí com os casais, se você obrigasse a pessoa do seu lado a te amar. Isso você acha que ela te amaria? O amor, ele é puro e verdadeiro quando há liberdade. Quando a pessoa ao seu lado escolhe amar você. E aqui a gente consegue até extrair uma lição de relacionamento. Não obrigue o amor. O ciúme, às vezes, pode passar por uma imposição, uma limitação. Imite o governo do céu. E você vai ter sempre alguém que te ama ao seu lado. Imite o governo de Satanás. E você vai ter alguém que vive ao seu lado por obrigação e não por amor. Como é o governo de Satanás? Deus nunca força a vontade.
ou a consciência? Então, queridos, falando de relacionamento, se a pessoa não quer, deixa, falando para quem está casado, para quem está casado também não pode obrigar, mas principalmente os jovens, deixa a pessoa voar, deixa aí o seu caminho. Só viva um relacionamento real de amor, onde há liberdade. Porém, o recurso constante de Satanás para alcançar o domínio sobre os que de outra maneira não pode seduzir, o que é? É o constrangimento pela crueldade. Ele tenta convencer você, não quer? Então ele é cruel com você. Quantos relacionamentos não são assim hoje em dia? Onde a pessoa não ama, então você é cruel com ela. Cuidado, esse é o caráter de Satanás. Perdão, voltando aqui. Por meio do medo ou da força. Olha só, se você não fizer isso, eu vou fazer isso. Se você não fizer isso que eu quero, eu vou deixar de fazer isso. Isso tanto para o homem como para a mulher. Tem mulheres que colocam questões sexuais como joguinho. E há homens também, que pressionam, às vezes emocionalmente, a mulher, ou até fisicamente. Isso é princípio de Satanás. Não é de Deus. É isso que Satanás faz. Porque ele quer conseguir o quê? Homenagem para si mesmo. E para realizar o que ele quer, ele opera tanto pelas autoridades eclesiásticas como seculares. Ele opera pela igreja e pelo Estado. E aqui um dos grandes defensores da nossa igreja, Liberdade Religiosa, A.T. Jones, diz assim: o governo livre é uma instituição divina. Não se originou entre os homens, mas é o próprio governo do céu. Desceu à terra como presente de Deus. Cristo, na terra, ele fez algo fundamental para a liberdade humana. Em Mateus 22, 21, ele divide, separa a igreja do Estado. Ele fala assim: dai a Deus o que é de Deus, e dai a César o que é de César. O imposto você dá a César. Agora, o que é de Deus é de Deus. Ele separou com essa frase a igreja do Estado. E você vai ver um pouco aqui, pela história, de que sempre que um homem tentou unir a igreja e o Estado, houve perseguição e houve morte. Nunca é propósito de Deus que o Estado e a igreja estejam unidos. Como vocês podem ver, Deus apoia sim o governo civil. Há essa ideologia hoje em dia que começou lá na Revolução Francesa, e o produto da Revolução Francesa foi crescendo e desenvolvendo, onde era um grupo que odiava lei e ordem e civilidade. Eles eram contra isso. Através das músicas, principalmente o rock, foi promulgada essas crenças da libertinagem e não liberdade, onde você não precisava seguir leis, nem regras, nem nada. Isso não é de Deus, porque Deus ele apoia o poder civil. Olha só, quando você vê em Romanos 13, se você ler lá depois, a gente não vai ter tempo. Deus chama os governantes. Peraí, que governo que estava vivendo naquela época, gente? Me lembra aí. Roma. Roma era bom? Não era bom. Paulo pega e fala assim: eles são ministros de Deus e é por isso que nós temos que pagar impostos. Vocês não pagam dízimo à igreja para que os ministros do evangelho sejam sustentados? Da mesma forma, você tem, é uma ordem, é um dever, devolver os seus impostos para que os ministros estejam ali. Não que eles façam a vontade de Deus, não é isso, mas que eles limitam a opressão humana. Muitas vezes os judeus tentaram matar Jesus. Quem que pediu? Os soldados também, principalmente ali perto da sua crucifixão. E esse é um simbolismo do que é o governo. Por mais que seja errado, por mais havia corrupção na época, claro que acho que era muito mais do que hoje, mas ainda assim é dito isso. Então, tomemos cuidado com algumas ideias que podemos ter da atualidade. O que diz em Jeremias 27, 5 a 8 sobre Nabucodonosor? Meu servo, e fará a minha vontade. Todas as nações servirão a ele. Mas ele era um rei bom, mas ele cumpriu os propósitos de Deus. Por quê? É Deus que governa ainda o mundo. Às vezes parece que está tudo errado. Eu fico imaginando, como assim Nabucodonosor, meu servo, pegando o povo de Israel, levando como cativeiro, matando um monte de gente? Não é que eles todo momento vão estar fazendo a vontade do Senhor, mas
de uma esfera mais ampla, vai estar cumprindo o seu propósito. E foi isso que aconteceu na vida ali deles. Porém, houve um momento que Deus falou: vocês estão indo longe demais, eu não apoio isso. Em Daniel 3, quando Nabucodonosor tenta forçar a consciência, aí ele intervém. Então, quando isso acontece, Deus intervém. Olha aqui. Temos aqui, que não dá para ver muito bem, porque hoje foi projetado aqui por causa da imagem aqui, mas vou ajudar vocês. Aqui é a tábua dos 10 mandamentos. De um lado, são os 4 primeiros mandamentos, que tem que ver com amor a Deus. E de outro lado, a tábua dos 6 mandamentos, que tem que ver com amor ao próximo. Qual é essa parte do governo aqui? Qual a parte das tábuas? Será que o governo pode restringir a pessoa de não adorar outros deuses? É bom isso? Não. A parte do governo está que ver com a outra tábua. A tábua do relacionamento entre humanos. Mas há um limite aqui também. Vamos lá, isso aqui é importante a gente entender. Porque nós vamos ser chamados ao final, que Deus faz um chamado para a gente se portar ao lado da verdade. Então a gente precisa entender o que é a verdade sobre este assunto. Tá? Então o primeiro ponto: não matarás. Por exemplo, é papel do Estado intervir? Sim. Mas Jesus falou que aquele que odeia o seu irmão, se ira com ele, o que ele está fazendo? É papel do Estado lidar com isso? Por quê? Qual a diferença? Consciência e ação. Exatamente. O Estado ele não pode ir na morada do coração. E toda vez que um juiz ou uma lei for tentar encontrar o coração, ele vai errar. Ele não pode, o Estado ele não pode prender alguém porque a pessoa cobiçou apenas no seu coração, mas porque a cobiça virou roubo. Aí ele pode punir. Então ele pune as pessoas por elas não serem civis, não imorais. Porque a imoralidade começa no coração. E não é papel do Estado fazer isso. Agora, quando a imoralidade do coração faz alguma coisa que atrapalha a civilidade, aí sim é a hora do Estado intervir e aí fazer justiça. Esse é o papel do Estado. Tá? Esse é o papel do Estado. Esse aqui, gente, é um dos principais livros que eu recomendo vocês assistirem. Ele tem áudio, tem gratuito também em PDF, e você pode comprar também no site da editora ou lá na CPB tem também, Editora dos Pioneiros. Depois vocês podem falar comigo, eu passo para vocês o áudio, o livro, o PDF, a gente distribui gratuitamente também. Então o livro é fantástico. Depois eu vou contar o que se trata desse livro. Mas aqui é o que eu acabei de falar, vou pular. Mas olha só, nesse livro é o debate que houve em 1888, quando o Congresso dos Estados Unidos ia votar nacionalmente a lei dominical. Aí vai um pastor adventista para debater com os senadores. E, gente, esse livro é um debate. Se você entrar no site do governo americano e lá nos registros de conferências ali do Senado, você vai encontrar o livro lá. Não é um livro, porque, na verdade, quem fez ali foi o próprio agente do Estado escrevendo todo o debate. Então a gente extraiu esse debate. O Leite Jones no passado fez algumas notas e foi publicado o livro, a gente só republicou. Então é incrível. Olha uma partezinha do debate. O senador Blair, homem inteligentíssimo, deveriam aqueles que conscientiosamente acreditam no amor livre ter a liberdade de praticá-lo? Olha que pergunta difícil. Por que isso? Porque naquela época era proibido, quando havia adultério, o Estado, a pessoa era punida com crime. Era punida com crime quando havia adultério. Então ele fala, o Jones começa a falar o que era papel do Estado, o que não era. Ele pergunta assim, então você é a favor do amor livre? O que a gente tem que fazer com isso? Então ele fala aqui, nós devemos ter leis que proíbam a imoralidade? Ele pergunta para ele. Aí, está muito pequeno, mas eu vou ler aqui. Caso o ódio deste homem, agora falando sobre outro assunto ali também, quer por palavra ou gesto, leve a procurar causar dano ao seu próximo, o Estado mais do que depressa irá puni-lo. Se a cobiça desse homem levar por as mãos ao que não lhe pertence, uma tentativa de roubo,
o Estado não pensará duas vezes antes para puni-lo. Se os seus pensamentos impuros o levarem a tentar qualquer tipo de violência contra uma mulher, o Estado irá puni-lo. No entanto, tenha-se em mente que, somente nesses casos, o Estado não pune o tal homem porque ele é imoral, mas sim porque ele está sendo incivil. E aqui no final, ele fala o porquê. Deixa eu passar aqui. Impor, por que é isso? Porque impor a todos as leis de moralidade cristã não é nada mais do que uma tentativa obrigatória de torná-los cristãos. E isso na verdade, compele as pessoas a serem hipócritas. Então, qualquer parte do Estado tentar pessoas a ler a Bíblia, por exemplo, vamos forçar aqui, vamos tornar obrigatório, ou forçar um dia de guarda, ou forçar qualquer parte da moralidade, ele vai estar forçando pessoas que não querem aceitar aquilo de goela abaixo. E isso vai estar fazendo hipócritas. Essa foi a Idade Média, na verdade. E por que isso, irmãos? Por que tudo isso acontece, essa perseguição que aconteceu na Idade Média? No coração humano, existe uma grande vontade de controlar. E aqui eu faço uma aplicação para nós. Quando nós estamos sem o Espírito de Deus, a nossa vontade vai ser dominar, vai ser controlar. E a gente tem que tomar cuidado com isso. No nosso trabalho, na igreja, no nosso lar, há um desejo do homem pelo domínio. Homem, humanidade, tanto homem quanto mulher. E se tiver a oportunidade, irá controlar um ao outro. E isso é contrário ao reino de Cristo. Queridos, eu peço que vocês abram a Bíblia agora. A gente vai ter que passar bem rápido nisso pela questão do tempo. Mas eu quero aqui mostrar para vocês que, na verdade, o tema da liberdade religiosa é mais importante do que muitos julgam. Não só pelo que eu falei aqui, mas porque Apocalipse 13 e Apocalipse 14 nada mais é do que uma luta contra a liberdade de consciência. E do outro lado, em Apocalipse 14, uma força do povo de Deus lutando contra essa opressão. Tá? Então abram aí, a gente não vai ler tudo, a gente só vai ler algumas partes aqui, mas eu quero que vocês tenham isso em mente, e eu vou explicar o porquê. A gente tem Apocalipse o quê? Um poder 13, tá? Não vou ler ainda. No começo nós temos um poder religioso, não é o tempo de explicar o porquê. Se alguém não sabe, pode falar conosco no final que a gente vai dar um estudo para você, falando sobre isso, tá? Mas nós temos um poder religioso de um lado, e mais à frente nós temos um poder, no verso 11, um poder civil, onde ambos vão se unir para quê? Verso 16. A todos, os pequenos e os grandes, ricos e pobres, os livres e escravos, faz com que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta e o número do seu nome. O que é isso, gente? E ali para trás fala que ainda fariam matar essas pessoas que não se sujeitassem. O que é isso? É liberdade isso aqui? Se não vai ter liberdade de comprar e vender, vai ter liberdade religiosa? E Apocalipse o que é? 14. É justamente 3 grandes mensagens. A gente não vai ler aqui, mas a terceira principalmente, falando contra essa opressão, contra esse ataque à liberdade do ser humano. Então nós temos que entender mais do que isso. Agora, para entender um pouco mais, olha o que diz Eclesiastes 3,15. Assim, tudo o que há. O que já aconteceu? Já aconteceu antes, já havia existido antes. E o que será? Já existiu antigamente. Ou seja, quer aprender alguma coisa sobre a humanidade? Olha para a história. A história bem contada é o laboratório do ser humano. E ali a gente já pode aprender muitas coisas. Vamos aqui ter uma passagem rápida pela história. E nós vamos aí vir até os dias de hoje. E ao final nós vamos terminar com alguns conselhos de como devemos viver hoje diante de tudo isso que nós aprendemos, tá? Como funcionava na época de Jesus? Quando havia Roma. Roma era o quê? Era uma nação religiosa? Não, pense bem. Roma era uma nação religiosa?
Era. Não era cristã, mas era pagã. Ela era religiosa. E é por isso que os cristãos foram perseguidos, por estar proclamando de uma outra crença. Olha só como eram as regras em Roma. Nenhum homem poderá ter deuses particulares ou individuais. Nenhum homem poderá adorar por iniciativa própria qualquer nova divindade ou deus estrangeiro. Essas eram as regras de Roma. A menos que sejam reconhecidas pelas leis públicas. Vai vendo? Adorem os deuses segundo a lei do seu país e obriguem os outros a fazer o mesmo. Mas odeiem e punam os que introduzirem tudo que seja diferente dos nossos costumes deste assunto. Essas são as leis de Roma. O que mais tinha? Todo aquele que introduzir novas religiões, cuja tendência e caráter forem desconhecidos, por meio das quais a mente dos homens possa ser perturbada, se pertencer à alta sociedade, será banido, se pertencer às classes inferiores, será punido com a morte. Esta era Roma. Por que Paulo foi morto? Por que os discípulos foram mortos? Com base nessas leis. Com base nessas leis, eles foram perseguidos e mortos. Porque eles eram perturbadores da paz instituída. Então havia aproximação de igreja e Estado aqui? Sim, igreja pagã. Eles acreditavam em multideuses. Nós acreditamos num Deus, eles acreditavam em multideuses. Então uniu igreja e Estado e fizeram-se leis para que as pessoas seguissem aquelas leis, porque eles acreditavam que aquilo era o melhor para a sua nação. Era melhor para a nação ter deuses assim e que todos sejam religiosos. Esses eram os argumentos. Esses argumentos vão voltar, gente. Presta atenção, nós temos que aprender com isso. O que aconteceu agora mudou. Saiu o paganismo e vai entrar quem? O cristianismo. Mas agora vai acabar, né? Vamos ver? Em 313 depois de Cristo, houve Edito de Milão, promulgado pelo imperador Constantino, que assegurou o quê? Uma tolerância de liberdade de culto. Antes disso, 303 até 313, houve uma chacina monstruosa contra os cristãos. Aí entrou o imperador Constantino e ele fez um edito de tolerância. Cada um pode crer no que quiser. Paz. Esse é o momento que a gente está vivendo hoje. Estamos quase saindo deste momento, mas há paz. Eu entendo o que aconteceu, porque é o que vai acontecer daqui para frente. Olha só o segundo passo. Em 321. Antes disso, nesse meio tempo, o que aconteceu com Constantino? Se converteu ao cristianismo. Só que, o que acontece depois? Ele promulga uma lei dominical. Você sabia que essa foi a primeira lei dominical? 321. E depois, ele declara, depois o Papa Silvestre declara domingo como dia do Senhor. O que houve depois do 325? A partir mais para frente ali. Houve o quê? Perseguição e morte. Durante a Idade Média inteira. Começou como? Paz e tolerância. E depois, leis dominicais. Como a ideia de ser bom para todos. E depois houve o quê? Perseguição e morte. Presta atenção nessa ordem, tá? Olha como era lá. Isso aqui é real, tá? O edito de Constantino. Que todos os juízes e todos os habitantes das cidades e as atividades ligadas ao comércio descansem no venerável dia do sol. Domingo. Venerável dia do sol. Nós não vamos continuar lendo pelo tempo. Agora a gente entra em Apocalipse aqui no comecinho. A besta de 2 chifres. Vamos ler aqui rapidinho. Apocalipse 13, verso 1. Vi emergir do mar. O que é mar? Povos. Perdão, essa aqui é outra besta. Vamos mais para frente, mas está certo. Eu queria que vocês soubessem disso mesmo. Verso 11. Vi ainda outra besta emergir da onde? O que é a terra? Contrário de mar. Uma região? Deserta. Possuía 2 chifres. E esses chifres pareciam o quê? Cordeiro. Cordeiro é bom ou ruim na Bíblia?
símbolo de Cristo. É bom. Quem são esses dois chifres? Me ajudem aí, gente. Dois princípios, poderes, mas princípios principalmente, sobre os quais os Estados Unidos, que protegeu a mulher, isso é outro estudo, protegeu a mulher da Idade Média, a igreja, o povo de Deus, ali. O que acontecia? O que era? A gente precisa ter ideia, gente. O que é ter rei? O que era ter um rei? Vocês querem ver um exemplo de que é ter um rei? Existia uma lei lá na Europa de um reino, de que o rei proclamou, ele falou, vai ter a partir de hoje essa lei. Todos os casais que forem se casar, a mulher que é virgem, a primeira noite será com o rei. E depois ela pode voltar ao seu marido. Vocês querem rei sobre vocês? Isso é ter rei. Isso é ter um rei. E o que era ter um papa na Idade Média? O que é? Você é obrigado a ir à missa. Se você não for, o que aconteceu com os valdenses? Eles eram dizimados, mulheres, crianças, eles tiveram que fugir e morar nas montanhas junto à neve, nos Alpes. Isso é reconhecido. A gente não está aqui falando de crença, respeito aqueles que são católicos. Não é disso que a gente está falando hoje. Cada um tem a liberdade da sua crença. Mas na Idade Média, nós temos que saber o que aconteceu. Houve essa perda da liberdade, houve a aproximação da igreja e Estado. A igreja e Estado se tornaram um, e houve perseguição pelo mundo. Agora, o que é republicanismo? Um país sem o rei. E o que é protestantismo? Uma igreja sem papa. Liberdade. Liberdade. A Idade Média, houve grandes progressos na cultura, no saber, na ciência, porque a liberdade era suprimida. Quando a liberdade é suprimida, até o poder da inteligência cai. A gente vai ver isso mais detalhes. Agora, os Estados Unidos, então, foi uma iniciativa lá das pessoas que não aguentavam mais essa situação opressora, buscaram um lugar de liberdade. E eles, naquele navio Mayflower, os pais peregrinos, um deles, sobrenome White, era descendente direto de Tiago White. Se não me engano, era tataravô dele, que estava lá nesse navio, em busca da liberdade. Um país sem rei e uma igreja sem papa. Vamos montar aqui uma nova nação. O que aconteceu com essa nação? Prosperou. Prosperou tanto, que se tornou em poucos anos a maior nação da Terra. Porque foram fundados em base da liberdade. Mas não foi assim no começo. As pessoas saíram contra a opressão. Mas logo que chegaram, eles estavam com tanto medo de perder o controle, que houve uma instituição. Todos são obrigados a vir na igreja. E se vocês querem ter cargo por isso, você precisa ser batizado. Havia isso nos Estados Unidos no começo. Foi através deste homem, Roger Williams, que entendeu os princípios da verdadeira liberdade religiosa. Que ele falou assim, peraí, isso aí está errado. As pessoas não têm que devolver dízimo obrigatoriamente ao Estado. Tem que devolver impostos, não dízimo. Peraí, ninguém é obrigado a ir à igreja. Não vai estar fazendo as pessoas se tornarem hipócritas. O que aconteceu com ele? Foi perseguido pelos protestantes. Você percebe então que eu não estou falando aqui, católico, não. Pelos protestantes foram perseguidos. Tem que ver com o coração, mano. Eles foram perseguidos, ele teve que fugir, ficou 14 dias na neve, porque senão queria matar ele. O povo protestante que fugiu da perseguição. Mas há um desejo no coração humano por domínio. Não importa a crença. Temos que cuidar. Entre nós adventistas, a maioria que talvez seja, talvez alguns não, mas entre nós cristãos, será que não há o perigo de tentarmos controlar e dominar? Temos que tomar cuidado, irmãos. Muito cuidado. Líderes, formem seus líderes, as pessoas abaixo de vocês, para serem melhores do que vocês, ocupar o seu lugar, fazer o melhor trabalho e você se alegrar com isso. Isso é muito importante. Isso é a humildade que Cristo teve. Roger Williams, depois, ele se refugiou nessa floresta, onde Deus o sustentou, ele fala, por esse período, na neve, fugindo, dormindo na selva, em meio à neve. Aí ele encontra uma pequena
conjunto de pessoas ali, uma cidade, um vilarejo chamado Rhode Island. E ali ele começa a se envolver, um povo mais simples, e começa a aplicar os seus princípios de liberdade de consciência e religiosa. Tira esse negócio de devolver dízimo para o Estado direto, cada um devolve se quiser. Igreja, cada um vai se quiser. Religião, cada um tem a sua. E não é obrigatório para ser político fazer parte de uma crença assim. Ele deu liberdade plena. O que aconteceu naquele Estado? Pequenininho Estado, sem relevância. Se tornou um dos maiores, um dos mais importantes estados da América naquele tempo. E aí todos os estados começaram a copiar deles o quê? Os princípios de liberdade religiosa. Foi aí que nasceu a Constituição Americana. Você tem liberdade hoje aqui? Agradeça a América. Agradeça a Deus. É claro que daqui a pouquinho a gente vai ver o que? Ela vai falar o quê? Como um dragão. Mas se você tem liberdade hoje, agradeça a América. Olha só o que é fundado aqui, ó. Consideramos como verdade, isso aqui é documento americano oficial, que todas as pessoas foram originalmente criadas iguais. Cadê o racismo aqui? Some. Todo mundo é criado igual. O criacionismo, o evolucionismo não, mas o criacionismo tira esses problemas raciais. Todos são criados iguais perante Deus. Olha só. E foram dotados por seu Criador de certos direitos inalienáveis, encontrando estes a vida, a liberdade e a busca da felicidade. E a Constituição Americana garante, nos termos mais explícitos, a inviolabilidade da consciência. O que tem acontecido hoje? Isso aqui tem sido respeitado? Tem sido passado por cima. Qual vai ser o resultado disso? Opressão e perseguição. Nenhum requisito religioso jamais se exigirá como qualificação para qualquer cargo de confiança pública nos Estados Unidos. O Congresso não fará nenhuma lei que estabeleça religião ou proíba seu livre exercício. Aqui tinha alguns artigos importantes, mas pelo tempo eu não vou conseguir trazer para vocês. Mas aqui são os artigos que foram colocados juntos, né? Ali a Constituição. Mas aqui fala de novo sobre isso, então eu não vou poder falar. Mas olha só o que Ellen White fala sobre a Constituição. Republicanismo e protestantismo se tornaram os princípios fundamentais dos Estados Unidos, da nação. Estes princípios são o quê? O segredo de seu poder e prosperidade. Trump queria fazer o quê? Tornar a América o quê? Grande novamente. Era o lema dele. Mas ele estava querendo destruir a separação de igreja e Estado. Ele estava indo para o fracasso. Olha só. Os oprimidos e depredados de toda a cristandade têm se envolvido para essa terra com interesse e esperança. Milhões têm aportado as suas praias. Os Estados Unidos alcançaram o lugar entre as mais poderosas nações da terra. Por quê? Eles foram fundados da maneira como Deus gostaria. Princípios de liberdade religiosa. Isso é inato ao ser humano. É muito importante. E queridos, nós estamos vendo um tempo onde a liberdade de consciência tem sido pisoteada. Qual foi o primeiro ponto que mudou a América? Quem sabe aqui, nesse sentido? Qual o evento importante que aconteceu que fez os americanos mudarem a sua forma de pensar? 11 de setembro. Na América, se você ainda tem, principalmente no Texas, se você, assim, a casa da pessoa, nem a polícia podia entrar sem um mandato. E tinha que ser bem escrito esse mandato mesmo, porque a casa era dele de fato. Era o seu abrigo mais pleno e poderoso ali. Mas quando acontece o 11 de setembro, muitos começam a falar, antes era assim, podem me matar, mas não tirem minha liberdade. Porque ela foi adquirida a alto custo. Muitos morreram por isso. Quando aconteceu o 11 de setembro, não me deixem morrer, mas podem tirar minha liberdade. Muitos mudaram esse pensamento. Eu não tenho tempo para falar disso aqui, mas a Constituição Americana, ela deu fim à perseguição religiosa. E como ela começou a se tornar grande, forte, poderosa,
os outros países começaram a copiar a sua mesma forma de constituição, não tão boa quanto a americana. Até o Brasil, boa parte da Constituição, ela é copiada. E é por isso que nós temos liberdade aqui. O que está acontecendo hoje com nossos poderes políticos? De ambos os lados, irmãos, ambos os lados. E aqui eu vou deixar a minha opinião sobre isso. O lado da esquerda tem preparado o caminho, tem passado por cima de questões de liberdade de consciência, mas mal sabe que uma extrema-direita vai vir se apossar disso, que ela tem aberto caminho para fazer uma coisa pior ainda. Essa é a minha opinião. Respeito quem pensa diferente. Os dois lados extremos são usados pelo inimigo. Mas hoje nós temos liberdade religiosa por causa desse. O que aconteceu logo depois que veio a Reforma Protestante? Revolução industrial. Inteligência. Gente, esses dias minha cunhada foi para os Estados Unidos e falou: Marlon, é outro mundo. Eu não achei nenhum buraco aqui até agora. Eu viajei 2.000 quilômetros, não achei nenhum buraco na estrada. É outra terra. Porque foram fundadas assim. Assim era Israel, sabia? Era outra dimensão. Povo de Deus, dotado com sabedoria. Os efeitos da liberdade de consciência na criatividade e no empreendedorismo tornou a América o maior país do mundo. Ordem, então, vamos gravar aqui, porque está chegando já no final. Vamos gravar aqui. Primeiro, paz e tolerância. Ainda vivemos isso. Daqui a pouquinho, a aproximação da igreja e Estado, ou a liberdade de consciência, a Constituição sendo pulada por cima. A gente vê isso claramente. Depois vem o decreto dominical e depois perseguição. Essa é a ordem dos fatos. Isso aconteceu com Roma, aconteceu com os Estados Unidos e vai acontecer novamente. Eu não vou ter tempo, mas aqui está um histórico que, se fosse em outro momento, eu passaria com mais tempo. Como tudo aconteceu, desde quando houve paz e tolerância nos Estados Unidos, depois, quando veio a reforma nacional, que quiseram tornar agora, o povo está se tornando muito depravado, estão todos perdidos. Precisamos restaurar o quê? A moralidade nos Estados Unidos. Através do quê? Leis religiosas. Então essa era a reforma nacional. E eles fizeram um belo, entre aspas, trabalho quanto a isso. E aí, como a liberdade de consciência estava sendo privada, eu não sei se você sabe, perto dessa data, filho de Ellen White e um outro pioneiro da igreja estavam trabalhando em um domingo na Pacific Press e eles foram presos e ficaram um bom tempo lá presos, quando os republicanos de direita estavam no poder. Eles só foram soltos quando os democratas, a esquerda, tomou o poder e acabou com a lei. Vocês sabiam que foi quem acabou com as leis dominicais? Foi a esquerda? Queridos, tomemos cuidado de tomar lago. Nós não temos um lago. Nós somos de cima. Mas o que aconteceu aqui? O povo adventista começou a montar revistas e ser mandado para os mais altos cargos do Estado, senadores e Congresso americano, sobre questões de liberdade religiosa. E essa foi a principal revista. Não tenho tempo para falar dela aqui também. E aí, em 1888, que ano é 1888, queridos? Para a igreja? Minneapolis. O momento quando Deus derramou luz sobre a justiça pela fé, e aquela mensagem se aceita nos corações. Em 1904, poucos anos depois, a Ellen White fala que Jesus já poderia ter vindo. Então nós tínhamos a verdade, tínhamos leis dominicais no mesmo ano. Dias depois da Assembleia de Minneapolis, houve a defesa de H. Jones lá no Congresso americano. E aí Deus fez com que ele vencesse o debate e aquela lei não fosse promulgada. E aqui está neste livro, tá bom? Não vamos ter tempo para falar mais sobre isso, mas aqui nós temos as duas bestas. Roma Papal resultou da união da Igreja e Estado. Os Estados Unidos causou separação entre Igreja e Estado. Porém, nós vamos ter esse poder, fazendo com que o poder volte como era antes. E as perseguições que haviam naquela época voltarão a acontecer. Mas não temam, porque aquele
que guardou o seu povo, guardou a verdade, guardará a nós. Amém. E se tivermos que morrer como mártires, Ele dará o poder e a força. Mas neste tempo, é um tempo de preparo. Eu quero terminar, eu vou ter que pular. Esse livro aqui é maravilhoso, procurem para comprar também. Ele fala sobre liberdade religiosa e justificação pela fé. Tem lá na CPB, tá? Agora eu vou passar aqui para a gente terminar com esses textos. Vamos lá. Quando a nossa nação, os Estados Unidos, em suas assembleias legislativas, promulgar leis que restringam a consciência das pessoas quanto aos seus privilégios religiosos, impondo a observância do domingo, exercendo o poder opressor contra os que guardam o sábado do sétimo dia, a lei de Deus será, para todos os efeitos, invalidada em nosso país. E a apostasia nacional será seguida de ruína nacional. Queridos, os Estados Unidos só cai depois do decreto dominical. Parece que ele vai cair agora. Parece Rússia, China, todo mundo contra eles ali. Estados Unidos só cai. Eu creio na profecia. Muitos não creem nisso, eu creio. Só cai quando? Depois que ela lançar a lei dominical. Aí ele vai cair. Quando a América, o país da liberdade religiosa, se aliar com o papado, a fim de dominar as consciências e impedir homens a reverenciar o falso sábado, os povos de todos os demais países hão de ser seduzidos a imitar o exemplo. Está vendo? Ele vai ter liderança. As nações estrangeiras seguirão o exemplo dos Estados Unidos. Ele vai ser o quê? Líder nisso. É isso que a gente vê em Apocalipse 13. Essa nação sendo líder. Poderíamos até falar sobre, fora do saco, sobre empreendedorismo, pensando nessas questões. É importante. Mas não vamos falar hoje sobre isso, porque hoje não é assunto. Muitos não percebem. O movimento dominical está agora abrindo caminho nas trevas. Os líderes encobrem a verdadeira questão. Não, gente. É por o bem da humanidade. É por causa da natureza. Muitos trabalham demais. Imagina ter um dia zero carbono. E vários argumentos, né? Muitos se unem ao movimento e não percebem para onde propende a tendência oculta. Estão eles agindo como cegos. Não veem que se um governo protestante, abandona os princípios que dele fizeram uma nação livre e independente, e pela legislação introduz na Constituição os princípios que propaguem a falsidade e a ilusão papal, estão se lançando nos horrores romanos da Idade Média. São os últimos textos, gente, e são muito importantes. Vamos lá, vamos regular a força aqui, que esse assunto é denso mesmo. É o nosso dever fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para evitar esse perigo que se aproxima. Queridos, é o nosso dever. Se você vê um ataque contra a liberdade de consciência religiosa, é o nosso dever. Mas muitos pensam. Como que muitos pensam? Quer ver? Pensam assim, cara, a profecia diz que virá, eu não vou lutar contra, quero que Jesus venha logo. Esse pensamento é errado. Nós temos que lutar contra. Os que estão agora guardando os mandamentos de Deus precisam pôr-se em atividade para obter ajuda especial que só Deus pode dar-lhes. Devem trabalhar mais diligentemente para adiar, até quando for possível, a calamidade que se aproxima. O povo de Deus, que guarda os mandamentos de Deus, não deve permanecer calado neste tempo, como se aceitasse a situação de bom grado. Eu não estou falando de questões políticas, eu estou falando de verdade religiosa e de consciência. É nesse sentido que nós devemos tomar posição. Não estamos cumprindo a vontade de Deus se nos deixarmos ficar em quietude, nada fazendo para preservar a liberdade de consciência. Fervente e eficaz oração deve ascender ao céu para que essa calamidade seja deferida, até quando possamos realizar a obra por tanto tempo negligenciada. Eu não vou ler tudo isso aqui, mas é justamente isso. Muitas pessoas falavam, a profecia falou que ia acontecer, nós não temos que fazer nada, deixa rolar. Mas ela fala aqui, mas o Senhor não nos livrará, se não fizermos algum esforço para realizar a obra que Ele nos confiou. Nós devemos ser os primeiros defensores da liberdade de consciência. Nós devemos realmente nos posicionar por isso. E não permitir que isso seja tirado de nós. Porque ao fazermos isso, aqueles que estão cegos abrirão os nossos olhos. E por fim, devemos fazer agora tudo o que for possível para derrotar leis dominicais. Hoje ela está vindo de outro modo, mas devemos está vindo de maneira até mais difícil de ser lidada.
E por fim eu quero terminar com isso aqui. A igreja pode parecer como prestes a cair, mas ela não cai. Ela permanece, ao passo que os pecadores de Sião são joeirados e a palha separada do trigo precioso. Queridos, esse é um assunto para a gente se aprofundar mais. É um assunto para dar mais importância. Mas acima de tudo, aproveitarmos enquanto é dia, porque a noite está chegando, quando ninguém mais poderá trabalhar. Preguemos, se consagremos, lutemos em prol da verdade. E quando vocês virem questões de liberdade de consciência, você sabe o passo que você tem que falar. Educar as pessoas da história, educar as pessoas do resultado da falta de liberdade religiosa, que vem a perseguição e a morte, e se posicionar do lado da verdade. Vamos juntos cantar aqui um hino. Eu peço que a equipe do louvor venha cantar esse hino aqui. Porque quando a gente fala desse tema, às vezes dá uma apreensão no coração. Mas lembre-se de que Cristo já venceu por nós. E Ele está ao nosso lado, nesta batalha. E depois, após, nós vamos orar. E eu vou dar um recadinho aqui, rapidinho, que a irmã me pediu. Vamos cantar em pé? Santo Redentor.
quando o Senhor precisar. Amém? Que sejamos firmes hoje nos princípios que Deus já nos pede para viver. E assim nos prepararemos para essa grande prova que está diante de nós. Não há o que temer. Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos e agradecemos, porque o Senhor cuida de nós. Amém. Porque o Senhor deixa a história para delas aprendermos pontos importantes. Hoje vimos que o Senhor preza pela liberdade de consciência, pela liberdade religiosa, mas também o Senhor se interessa, Pai, pelos governos civis. Na verdade, é o Senhor quem os domina. Mesmo que esses governantes, que muitas vezes entram, seja aqui, seja em outro país, que não é de acordo com aquilo que a gente pensa que seria o melhor. Sabemos que ao final de tudo, no macro, eles estarão de alguma maneira fazendo a tua vontade numa questão maior, assim como foi com Grécia, Babilônia, Medo-Pérsia, Roma. Claro que o Senhor não aprova o mal, Pai. E muitas nações, elas sofrem pelo mal que elas escolhem nos seus governantes. Mas pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja conosco, que nosso coração não esteja em questões políticas, mas solidificados na verdade. Amém. O Senhor abençoe, Pai, a gente, para que possamos entender a liberdade, viver ela nos nossos lares e aqui na igreja, Pai, porque ela é muito importante. E muitas vezes a gente quer controlar, a gente quer dominar, a gente tem ciúmes, inveja, a gente quer derrubar as pessoas, ser melhor do que as outras. E aí estamos representando, ó Pai, o caráter de Satanás. Mude isso em nós, nos dê o Espírito de Cristo em nossos corações, que possamos considerar os outros superiores a nós mesmos, Senhor. E pedimos também, Pai, que esteja com os nossos governantes. Pai, restrinja o mal que está sendo feito ao redor do mundo, onde a liberdade de consciência tem sido tentada ser banida em prol de, entre aspas, o bem da humanidade, onde a liberdade de expressão, de pensamento, tem tentado ser restringida, seu Pai. Paizinho querido, intervenha para que tenhamos mais tempo para pregar da verdade. Também, Pai, coloque em nosso coração o interesse de estar envolvido com a missão. Amém. Porque se nós não estivermos envolvidos com a missão, pode ser, Pai, que nós não estejamos envolvidos com Cristo. Porque aqueles que estão em Cristo Jesus vão querer falar aos outros daquilo que encontrou nele. Amém. Pedimos por isso, te agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, rapidinho, a irmã ali pediu para que os bravadores, né? Pessoal, a diretoria dos bravadores, fiquem aqui mais 5 minutos.